Oi, meu nome é Raquel Viana, eu sou bibliotecária aqui na Universidade de Brasília e hoje eu vou estar falando para vocês sobre essa nova ferramenta que a UNB está adotando para ajudar na elaboração dos trabalhos acadêmicos, o Turnitin. Primeiro é importante destacar que o Turnitin é um software de apoio à pesquisa que gera um reporte de similaridade entre o documento que ele está analisando e outros documentos que já foram publicados ou estão em fase de publicação. Ele reporta para a gente um índice de semelhança do documento analisado com esses outros documentos através de um percentual. Ele não indica se é plágio ou não. Esse trabalho tem que ser feito entre o docente e a universidade. E por que ele é considerado só um software de apoio à pesquisa? Porque através desse relatório que ele vai gerar, indicando o que está sendo considerado de semelhante com outros documentos, o professor vai sentar junto com o seu aluno e vai poder ver onde pode melhorar esse documento, onde pode melhorar esse trabalho acadêmico, para que ele não venha a ser considerado um plágio posteriormente. E onde ele faz essa comparação? Com quais são as fontes que ele vai buscar para fazer essa análise? Ele usa páginas na internet ativas e arquivadas. Ativas são aquelas que a gente já consegue consultar normalmente, e arquivadas são aquelas que já não estão disponíveis, mas que o Turnitin arquivou no seu próprio banco de dados. Publicações, sejam elas de cunho pago ou livre, ele tem acesso, e trabalhos de alunos que já foram analisados. E isso é importante colocar um asterisco aí, que quando se está colocando um trabalho para fazer uma análise, o Turnitin antes vai fazer uma pergunta para você, se quer ou não que coloque ele dentro desse banco de dados próprio. Se esse trabalho ainda está em fase de elaboração, o interessante seria que não colocasse esse trabalho já para ser arquivado na ferramenta, porque a próxima versão desse trabalho ele já vai considerar como um alto índice de similaridade da anterior. E aí, vamos lá verificar as ferramentas? Vamos lá para o passo a passo? Dando início aí ao treinamento de fato dentro da ferramenta, a primeira coisa que você vai receber quando for cadastrado como professor dentro do Turnitin é um e-mail para consolidar esse cadastro. A gente vai estar dando preferência para os e-mails institucionais, tá? Então você abre o e-mail, desce um pouquinho e clica em Vamos Começar. Aí ele já vai apresentar para vocês um pequeno tutorial sobre o uso da ferramenta. É só descer a barra de rolagem e clicar em criar uma senha. Aqui você coloca um e-mail para qual foi enviado o e-mail de cadastro. Esse não é o meu e-mail institucional, porque o meu e-mail institucional já está sendo usado dentro da ferramenta. Então, eu estou usando esse alternativo só para poder dar o treinamento para vocês. Aqui, se a gente fez o cadastro de professores em lote, pode ser que o sobrenome que a gente esteja usando dentro da ferramenta seja diferente do sobrenome que você está usando aqui. Se acontecer algum erro aqui, é só você enviar um e-mail para a gente, que a gente tenta ver qual é o dado que está divergente. Às vezes é um acento que você tem no sobrenome e que a gente não cadastrou no sistema, tá? Mas isso não é um grande erro. Envie um e-mail para a gente, turnitin@bce.unb.br, que a gente vê o que está de errado. Aí é só clicar em próximo. E ele vai enviar um outro e-mail para revalidar essa sua conta, que também tem validade de 24 horas. É só abrir esse e-mail e agora ele vai pedir para você colocar a senha. Você cria uma senha para você e prontinho, você já tem uma conta dentro do Turnitin. E agora é só você clicar em fazer um login. Aí você digita seu endereço de e-mail.
a senha que você cadastrou e clique em fazer login. Primeiro, ele vai pedir para você responder algumas perguntas, né? Então, você pode selecionar a sua pergunta secreta aqui, coloca seu nome, seu sobrenome e clique em próximo. Você tem que aceitar esse contrato de licença para poder usar a ferramenta. E pronto. Você vai estar cadastrado dentro do seu departamento de origem ou departamentos em que atua como professor. Inicialmente, eu mesmo me cadastrei dentro da parte de treinamento. E agora eu vou apresentar basicamente a ferramenta para vocês. Aqui é onde ficam suas informações pessoais e você pode trocar a senha ou a pergunta secreta que você colocou como usuário. Aqui é onde o próprio sistema te manda mensagens sobre a ferramenta, sobre updates, essas coisas. Aqui você pode alterar sobre o módulo professor e aluno sem precisar sair do sistema. Aqui você pode selecionar a língua que você entende melhor, ou que você quer que a interface apareça. No meu caso, é português mesmo, fica português. E aqui você faz logout do sistema. Dando continuidade aos nossos vídeos tutoriais sobre Turnitin, hoje a gente vai aprender como criar uma classe e uma tarefa. Então, para criar uma classe, você tem que estar dentro do seu departamento de origem. Aí, dentro do departamento de origem, você clica aqui em adicionar uma aula. Aí, o software vai pedir para que você configure a aula que você está dando. Você vai poder escolher entre padrão e máquina. A aula padrão é aquela que só você atua como docente. A aula magna é aquela que você atua como docente, mas tem alguns professores assistentes. No caso, a gente vai escolher aqui a aula padrão. O nome da aula deve fazer referência à disciplina que você está dando no momento. No caso, eu vou colocar treinamento 02. A chave da matrícula é uma senha que os alunos, quando forem ingressar nessa disciplina, vão usar. Aqui a gente vai usar como padrão 1, 2, 3, 4. As áreas da disciplina, como exemplo, eu vou colocar ciência da informação e outros. Depois você tem que selecionar o nível dos alunos para qual você está dando aula. Aí tem a opção de graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado e graduação tecnológica. Como exemplo, eu vou colocar mestrado, doutorado. A data de início das aulas, o sistema sempre vai entender que é a data que você está iniciando a disciplina, está criando a aula. E o final da aula você escolhe. Eu vou colocar como 31 de janeiro. E aí você clica em enviar. Prontinho, a sua turma está criada. Ele vai dar para você a identificação da aula e a chave para a matrícula que você colocou. E aí você clica em continuar. Prontinho, a sua turma está criada e agora dentro da sua turma você pode criar uma tarefa para que seja avaliada dentro do Turnitin. Para criar uma tarefa, você clica aqui na sua classe e vem aqui em adicionar um trabalho. Aqui o sistema vai pedir para você configurar o trabalho que você está querendo que seus alunos enviem. Primeiro, qual é o título do trabalho? Qual é o título da tarefa? Por exemplo, nós vamos colocar revisão 01. A data de início, e aí você pode mudar. Essa data de início dos trabalhos você pode mudar, porque vai ser a data que os alunos vão começar a enviar os trabalhos para você. E o último dia que você aceita que esse trabalho seja entregue. É importante você deixar ticado aqui
que só permite o envio de trabalhos que o Turnitin pode fazer essa verificação de semelhança. Depois, a gente vai precisar fazer algumas configurações opcionais para o envio desse trabalho. Nesse primeiro campo, você pode colocar algumas instruções especiais para os seus alunos em relação a esse trabalho que você quer. O segundo item vai perguntar se você permite o envio de trabalhos após a data que você estipulou como data final. Se você permite, sim. Se não, não. É só até aquela data e depois o sistema fecha para o recebimento. Se você permitir que os alunos enviem trabalhos após essa data que você estipulou como final, o sistema vai destacar ali para você os trabalhos que foram enviados após a data limite, mas ele aceita. Relatórios de similaridades. Agora ele está perguntando para você quando quer que gere os relatórios de similaridade. Logo quando os alunos enviam, ele já pode gerar o relatório? Se sim, ok. Se não, ele só vai fazer esse relatório quando o prazo final acabar. Esse item aqui, ele está perguntando para você se você permite que o aluno faça carregamento de novos arquivos substituindo o anterior. A exemplo, o aluno fez o carregamento de um arquivo que deu um alto índice de similaridade com outros documentos e ele quer refazer esse trabalho para que esse índice seja menor. Você permite que o aluno faça isso ou não? O arquivo que ele enviou é o arquivo que ele está valendo. Prontinho. Agora que você criou uma classe, você pode criar uma tarefa para que seus alunos enviem os trabalhos. Para criar uma tarefa, você tem que entrar dentro da classe que você acabou de criar e aí você clica em adicionar trabalho. Prontinho. Agora ele vai pedir para que você estabeleça algumas configurações para o seu trabalho. Qual é o título do trabalho que você vai começar a receber dos seus alunos? A exemplo, a gente vai colocar aqui revisão tese 01. Qual é o início da data de envio desses trabalhos? Essa data eu posso mudar porque eu já posso deixar ela programada pelo sistema, tanto a data quanto o horário. Qual é a data final que os alunos podem enviar esse trabalho para você? Você também pode deixar programado tanto a data quanto o horário. É importante você deixar aqui indicado que os alunos só podem enviar arquivos que o sistema pode gerar um relatório de similaridade para você. Depois disso, você vai clicar aqui em outras configurações opcionais, porque você precisa estabelecer algumas configurações para o envio do seu trabalho. Nessa primeira caixa, você pode deixar algumas instruções especiais para os seus alunos, específicas para o envio desse trabalho. A segunda pergunta aqui, ele vai querer saber se você permite que os alunos enviem trabalhos para você após a data que você estipulou como data final. Se você permitir que os alunos enviem após essa data final, o sistema vai destacar para você quais foram os trabalhos que foram enviados após essa data final para você. Em relação ao relatório de similaridades que ele vai gerar para você. A primeira pergunta diz quando você quer que esse relatório seja feito. Logo após o envio dos trabalhos, por exemplo, enviou o trabalho, ele já começa a rodar esse relatório de similaridade ou não? E depois desse não, ele só vai gerar esse relatório de similaridade depois da data final que você estipulou como limite para os alunos. A próxima pergunta diz respeito se o aluno pode trocar o arquivo que inicialmente ele colocou. A exemplo, ele colocou um arquivo que deu um alto índice de similaridade com outros trabalhos. E ele quer trocar, quer melhorar aquele arquivo, fazer um trabalho melhor. Você permite que esse aluno faça essa troca de arquivos
ou não? Você quer avaliar o trabalho que ele tem feito? Você quer sentar com ele para poder discutir desde o início os primeiros erros? É isso que o sistema está te perguntando. Aí vem aqui se você pode ou não permitir que ele troque esses arquivos. Ele também vai querer te perguntar se você quer que o sistema avalie as referências bibliográficas que o seu aluno colocou, como similar ou não a outras fontes. Se você quer que o sistema gere um relatório de similaridade também em relação às fontes bibliográficas, você clica aqui sim. Se você acha irrelevante a similaridade de fontes, é só deixar o não. O próximo diz se você quer que ele avalie os documentos que já é tido como padrão de citação. A exemplo, trechos que se encontram entre aspas ou trechos que estão entre recuo, já estão com aquele recuo de 4 centímetros. Se você quer que ele também avalie isso, você deixa em não, de não excluir. Excluir pequenas fontes. Você pode dizer para o sistema o que você nem considera que seja tão similar assim. Você pode dizer isso em contagem de palavras ou em porcentagem. Você pode dizer que para ele que a partir de 10 palavras iguais, né, na mesma sentença, você não considera isso tão semelhante assim que você tenha que avaliar, sentar com o seu aluno. Ou não, você quer que seja feito todo o relatório de similaridade. A próxima pergunta, você vai permitir ou não que os seus alunos visualizem o relatório de similaridade que o sistema gerou? A próxima pergunta diz respeito à correspondência traduzida. Por exemplo, se o seu aluno pegou um texto em inglês, traduziu para o português e colocou no relatório dele, o sistema pode considerar isso como índice de similaridade também. É importante destacar que atualmente o sistema só faz essa tradução do português para o inglês, ainda não faz para as outras línguas. Você quer que o sistema faça essa tradução dentro do documento analisado? Sim ou não. Enviar documentos para depósito. E essa parte aqui é muito importante. Por quê? Lembra que lá no primeiro vídeo eu destaquei que o Turnitin tem o seu próprio banco de dados em relação a trabalhos de alunos que ele analisou? Aqui você vai dizer para ele se você quer ou não que o trabalho desse seu aluno já vá para esse banco de dados para futura análise. Se é um trabalho que ainda está em construção, que provavelmente vai passar pelo sistema novamente, é importante você não enviar esse documento para depósito. Deixar aqui sem depósito. Se o documento final já passou pela banca, já está tudo certinho, e está fazendo a última checagem, você já pode enviar esse documento para depósito sem problema algum. Aí depois, ele vai querer saber onde você quer que ele faça essa busca por similaridades, né? Em documentos dessa base de dados que ele já tem, internet atual e arquivada, jornais e periódicos acadêmicos. É importante, né, deixar todas essas opções ticadas para a sua pesquisa ser completa. E se você gostaria de salvar todas essas alterações para trabalhos futuros, para toda vez que você criar um trabalho, você não ter que vir fazer todas essas configurações novamente. E aí você clica em enviar. Prontinho. Você já tem um trabalho para que seus alunos possam enviar o documento deles para ser gerado um relatório de similaridade. Agora, a gente vai aprender como enviar trabalhos para que o sistema faça essa análise de similaridade. Lembrando que nesse primeiro momento, quem vai enviar os arquivos para fazer essa verificação são os próprios professores titulares de disciplinas de pós-graduação, tá? Nesse primeiro momento, a gente não vai abrir para o aluno entrar dentro da ferramenta.
Então, para enviar esse arquivo para análise, você pode enviar tanto ele individualmente, como enviar ele em lote, caso você tenha mais de um orientando. Então, para começar, a gente vem aqui em enviar arquivo, vai deixar essa opçãozinha aqui de aluno não matriculados, coloca o nome do aluno, o sobrenome, e aí você coloca um título para o trabalho. E aí, depois, você vai selecionar onde está o seu arquivo. Você pode selecionar tanto do Dropbox quanto do Google Drive. No caso, esse arquivo que eu quero analisar já está dentro do meu computador. Esse aqui é o arquivo que eu quero fazer o upload mesmo, então eu clico aqui em fazer o upload. Ele vai gerar para a gente uma pequena imagem do arquivo e algumas características desses arquivo. Tá tudo certinho, esse arquivo mesmo, eu vou clicar em confirmar. E aí eu já posso ir para a caixa de entrada do trabalho. Ou então enviar um outro arquivo. E aqui ele já vai começar a fazer essa análise de semelhança. Enquanto isso, ele faz esse trabalho de análise, a gente vai aprender como enviar arquivos em lote. Para enviar arquivos em lote, é importante saber que esses arquivos têm que estar zipados em uma pasta. Eu já fiz esse zip dessa pasta e aí a gente vai enviar. Vamos lá. É só clicar em enviar o arquivo. Só que aqui, em vez de um upload de arquivo único, a gente vai mudar para upload de arquivo zip. E aí ele vai pedir para eu escolher o arquivo. E aí ele dá algumas características desse arquivo que eu tenho que fazer o upload, tá? E venho aqui e escolher o arquivo. Eu já fiz uma pasta zip, vou escolher essa pasta e vou clicar em upload. Ele fez o upload dos arquivos e aí eu posso tanto fazer a opção de colocar o sobrenome, o nome e o título desse arquivo, ou eu posso enviar para análise todos sem esses metadados. Vai ficar um pouco mais difícil de identificar esses alunos no final, né? Se forem muitos alunos, mas é possível. Se eu optar por não fazer essa descrição agora, tá tudo certo, é só clicar em enviar. Ele vai confirmar para mim, né, que eu não coloquei, que tá tudo como anônimo, e eu posso clicar em enviar. Lembrando que você pode fazer a descrição desses campos, tá? Eu não estou fazendo só para deixar o nosso vídeo mais curtinho. E aí, ele já está enviando os nossos arquivos para análise. Depois que ele terminar de fazer a análise, a gente volta aqui para ver como interpretar a análise que ele fez desses arquivos. Aqui a gente já volta com esse relatório feito. Ele vai estipular para a gente a percentuagem de similaridade que ele encontrou com outros documentos e vai atribuir cores de acordo com a intensidade de similaridade que ele encontrou com outros documentos. Lembra que nas configurações sobre a análise que ele ia fazer, a gente excluiu as fontes de referência dessa análise? Aqui nesse arquivo que ele encontrou com alto índice de similaridade com outras fontes, ele já dá um aviso para a gente que até as fontes bibliográficas foram achado um alto percentual. E ele recomenda para a gente incluir essas referências bibliográficas na análise de verificação. Vamos lá ver o que ele encontrou de semelhança para a gente. Aqui, se é a primeira vez que você entra no sistema, ele vai te fazer um pequeno tour pela ferramenta. Nessa análise de similaridade que ele traz para a gente, ele destaca em cores tudo que ele encontrou de semelhante com outras fontes. Aqui ele traz para a gente tudo que ele encontrou como semelhança listado. E aqui ele vai dizer de onde ele encontrou essa fonte. Por exemplo, essa fonte aqui foi 55% dela.
Se a gente clicar, ele vai abrir para a gente tudo que foi. E ele destaca também o que ele encontrou exatamente de semelhante. Cada fonte ele vai colocar com uma cor diferente. Caso você quiser visualizar essa fonte que está com alto índice de similaridade, é só você clicar aqui que ele vai abrir uma outra janela. Se for um documento livre, ele abre completo. Se for um documento de acesso restrito, ele vai dar ali só o trechinho mesmo que ele encontrou. Mas você pode, como esse aqui é um documento aberto, você pode fazer download desse documento e analisar ele por completo, tá? A fonte original. Vamos relembrar que isso aqui é um relatório de similaridade. O que vai ser definido como aceitável ou não é o professor junto com o seu aluno, tá? Então, vamos aí supor que, por exemplo, essa fonte aqui de 1% realmente foi visto que não é realmente similar por algum motivo, e aí se deseja excluir essa fonte do relatório. Há essa opção. É só você vir aqui em listar todas as fontes e lá nessa fonte que se deseja excluir, vamos supor que seja essa aqui, e aí você pode clicar em excluir essa fonte. Desculpa, você seleciona e clica em excluir. Pronto. Essa fonte já foi excluída e aí o seu relatório de similaridade já abaixou. Se você achar que em uma reavaliação, achar que aquela fonte não deveria ter sido excluída, é só você vir aqui em fontes excluídas, selecionar a fonte e pedir para restaurar. Você, por exemplo, já analisou todo o relatório, viu o que é disseminante, o que não é, e quer retornar esse arquivo para o seu aluno, para ele poder fazer essa análise também junto com você. Você pode fazer o download desse documento e enviar ele para o seu aluno por e-mail. Para fazer download desse documento, é só você vir aqui, clicar em baixar, a exibição atual, que é esse arquivo com análise, e ele vai preparar para você fazer o download. E já fez o download para o seu computador. Basicamente da ferramenta é isso. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail turnitin@bce.unb.br, que a gente vai tentar te responder o mais rápido que for possível, tá bom? Até logo! E não se esqueça de assinar o canal da BCE para ficar por dentro de tudo que a gente pode disponibilizar para a comunidade acadêmica, tá bom? Tchau, tchau!